percebemos que ele se ausentou da fazenda, era um homem de muitas propriedades, muito rico, foi para a Europa aproveitar o dinheiro e durante 5 anos, dia após o outro, o seu pai, já desencarnado, não deu trégua no desejo de vingança. E foi minando as forças do filho, que não tinha fé, não tinha espiritualidade, não tinha grandeza moral naquela altura. E após 5 anos, de tanto que o pai foi influenciando, o remorso, o arrependimento, a consciência começou a lhe acusar. E ele foi tido pela esposa e pelos amigos como um doido, como uma pessoa que não estava certo das ideias. Interessante, né, André? Como eram cruel as pessoas naquela época, né? A própria esposa mandou algemá-lo dentro da própria fazenda, onde ele morreu dessa maneira. Nós percebemos que a crueldade naquela altura não havia limites, como até hoje, em muitos lugares ainda do planeta Terra, há coisas que se víssemos impressionaríamos e muito. Só que o problema dele não acabou aí não. Quando ele desencarnou, ele ficou durante 11 anos em cárcere nas trevas pelo pai. Até que ele foi amparado pela Mansão Paz. Vejamos bem, a maioria dos espíritos que faliram foram espíritos que tiveram posses no passado. Difícil o caso que André Luiz estudou nesse livro de um pobre que faliu como pobre. Ou era fazendeiro. Lembram do caso Antônio Olímpio, que matou os 2 irmãos para ficar com a fazenda? E geralmente vem em posição oposta, vem na pobreza. Por isso que eu sempre afirmo, hoje ser pobre ou ser rico é questão de oportunidade existencial. Em nossas experiências, todos nós já estagiamos na pobreza, na riqueza, na doença, num corpo perfeito. Às vezes a gente tem aquele senso de inferioridade, né? Eu sou pobre. Hoje você é pobre, mas ontem você não foi. Amanhã você não o será. Tudo é questão do ângulo que observamos. Então ele, numa situação oposta com o que era e com o que está. Olha que bonito a lei da reencarnação em ação. Então aqui nós estamos começando a entender, né? Por que ele tem o eczema, que é realmente uma doença complicada, uma doença de pele. Quem tem sabe que em determinados momentos dói muito, coça muito, é incômodo, fica um vermelhão o corpo, é uma coisa horrível, né? Tenho amigos que têm e realmente é difícil. Bom, da onde ele trouxe isso? Na sua forma perispiritual, onde o pai, no mundo espiritual, quando o perseguiu, conseguiu fazer com que ele se desequilibrasse em tal maneira que ele criou aquelas chagas ao longo do corpo, aonde, quando ele é aprisionado pela própria esposa, conta que ele chorava muito, que ele gritava de tal as dores que ele tinha naquelas chagas torturantes, como ele mesmo disse. Então veja que ele desencarnou, criou para o seu corpo perispiritual uma condição e agora nós já estamos vendo o processo kármico em ação. Ele reencarna com as mesmas condições na forma perispiritual, expressando no corpo físico todo esse aspecto que ele ainda carrega dessa doença do passado.